Há algo que o seu corpo já sabe, mas que sua mente ainda hesita em aceitar. Algo que você sente nos ossos, no peso do dia, na falta de ar quando tudo parece normal. Você acorda, vive, conversa, respira, mas há uma vibração que não é sua. Há um ruído invisível no ambiente que você chama de cotidiano. Um cansaço que não vem do que você faz, mas do lugar onde você está. O ambiente em que você vive talvez esteja adoecendo sua alma em silêncio. E a maior parte disso acontece sem barulho, sem aviso, sem culpa. Acontece porque você aprendeu a se adaptar. E o que chamam de adaptação, às vezes, é só a inteligência da alma tentando sobreviver ao que não a nutre mais. O ambiente não é neutro. Ele fala, ele vibra, ele ensina, mesmo quando você não está prestando atenção. Não é apenas um espaço, é um campo energético que atua sobre cada célula do seu corpo. O lugar onde você vive não é só cenário, é influência, é comando, é vibração constante. Você pode ter o coração mais forte, os sonhos mais profundos, mas se o ambiente for tóxico, aos poucos ele começa a reescrever quem você é. Você não percebe, mas vai mudando, vai se calando, vai se encaixando. Carl Jung dizia que vivemos imersos em campos psíquicos coletivos, e é nesses campos que seu inconsciente se regula. Quando todos ao seu redor estão anestesiados, você também desacelera. Quando ninguém questiona nada, sua dúvida parece exagerada. Quando o ambiente inteiro gira em torno do medo, da crítica, da pressa, do ruído, sua alma tenta encontrar silêncio, mas não encontra espaço. É como tentar meditar no meio de um campo minado, onde o perigo não está na explosão, mas na vibração constante do que já morreu, mas ainda ocupa lugar. Você começa a sorrir por fora, enquanto murcha por dentro. E nem percebe. A adaptação vira rotina, a rotina vira aceitação, e a aceitação se torna prisão. A mente, para economizar energia, se acomoda ao que se repete, mesmo que o que se repete esteja matando seus sonhos lentamente. Quando você não escolhe com intenção, o ambiente escolhe por você, e ele não escolhe com sabedoria. Ele escolhe com repetição, com a média das vozes que te cercam, com os olhares que te julgam, com as frases que você ouve todos os dias e que vão criando, pouco a pouco, a sensação de que você está vivendo, quando na verdade está apenas sendo levado. Você ainda respira, mas o ar já não tem sabor. Você ainda sorri, mas o corpo já não se alegra. Você ainda se move, mas o chão já não sustenta. Imagine uma planta, uma semente rara, com um DNA extraordinário. Coloque essa planta num solo envenenado. Ela ainda vai tentar crescer, vai buscar luz, vai se esforçar, mas não vai florescer, porque não basta ter potência. É preciso ter campo fértil. Você é essa planta, e o ambiente ao seu redor talvez seja o veneno que sua alma já aprendeu a tolerar, mas que nunca deveria ter aceitado como natural, porque não é, nunca foi. Você só aprendeu a sobreviver onde não nasceu para florescer. Espaços onde tudo parece em ordem, onde ninguém levanta a voz, onde o tempo passa com uma serenidade que beira a morte interior. Mas esse silêncio não é paz, é anestesia. É um tipo de conformismo que se disfarça de maturidade, uma harmonia falsa sustentada por pactos invisíveis de não mudança. Ambientes assim não gritam, mas sussurram o tempo todo. Não questione, não sonhe, não incomode. E quando sua alma começa a se encolher nesse tipo de lugar, é porque já começou a se silenciar. A estética da normalidade tem um custo alto, o esmagamento da vitalidade. Quando todos ao redor seguem rotinas sem propósito, quando as conversas se resumem a repetições sobre o clima, a crise ou a vida dos outros, algo em você começa a esquecer como era pensar diferente. A verdade morre devagar, afogada em risadas protocolares e frases de efeito vazias. Você se acostuma a não sentir, se acostuma a parecer bem, se acostuma a responder tudo certo, mesmo quando o corpo grita por mudança. E o que era incômodo vira hábito, o que era desconforto vira parte da mobília. Esses lugares não são apenas espaços físicos, são atmosferas emocionais, campos vibracionais que se instalam como bruma, encobrindo qualquer tentativa de ruptura. Você entra neles e, aos poucos, sua energia começa a desacelerar. Os sonhos perdem cor,
A vontade se dissolve. E o que resta é uma espécie de sobrevivência funcional. Acorda, trabalha, cumpre e dorme. E repete. Não há grito, mas há ausência. Não há dor explícita, mas há exaustão sem causa. É o peso de não se mover onde tudo foi feito para que nada se mova. Carl Jung dizia que o inconsciente é moldado por campos coletivos. E o sistema nervoso aprende com o meio. Seu corpo se regula a partir da vibração dominante. Se o ambiente é denso, sua respiração muda. Sua postura se retrai. Seus pensamentos se alinham ao que há de mais raso. E quando você menos espera, já está pensando com a mente coletiva, sentindo com a vibração do grupo, agindo com o medo dos outros. Não porque perdeu sua essência, mas porque o ambiente fez parecer que ela era exagero. Talvez você esteja respirando um campo que não te pertence. Talvez a exaustão que sente não venha de dentro, mas do que te rodeia. E se quiser encontrar a raiz da sua estagnação, não olhe só para os seus hábitos. Olhe para o que está no ar, nas paredes, nos sons, nas palavras, na ausência de perguntas. Porque quando a alma para de crescer, quase sempre, é porque o espaço deixou de permitir florescimento. E você, mesmo inteiro, está sendo mantido pequeno, disfarçado de estável, silenciado por dentro, num ambiente onde ser verdadeiro é ser inconveniente. Tudo tem um campo, um som invisível, uma vibração que antecede as palavras. O ambiente onde você vive pulsa uma frequência constante e o seu corpo escuta. Antes mesmo de entender, você já está sentindo. Antes de pensar, já está vibrando, porque a vibração vem primeiro. Ela atravessa o ar, se aloja na pele, escorre para o peito, se entranha nos músculos e, aos poucos, começa a desenhar sua identidade de dentro para fora, sem que você perceba. Você acha que está apenas convivendo, mas está sendo reprogramado. Bruce Lipton afirma que nossas células não vivem isoladas. Elas estão em diálogo permanente com o campo eletromagnético ao redor. E esse campo é o seu ambiente emocional. Não apenas os móveis, as luzes ou a arquitetura externa, mas os olhares que circulam, os ruídos que pairam, as frases que se repetem, a energia das pessoas que ali habitam. Tudo isso é vibração. Tudo isso molda. Tudo isso te ensina a ser, mesmo quando você acha que está apenas se protegendo. Quando um ambiente é dominado por sarcasmo, reclamação, medo ou pressa, algo dentro de você começa a desacelerar, começa a se encolher. Você tenta manter sua vibração, tenta respirar fundo, tenta lembrar quem é. Mas há uma força invisível que puxa para baixo, porque o corpo cansa de resistir sozinho. A alma exaure tentando manter a luz onde só há sombra. E é aqui que mora o engano. Acreditar que apenas pensar positivo vai te blindar da vibração coletiva. Isso não é força espiritual, isso é ingenuidade vibracional. A verdade é que sua frequência não depende só de intenção. Ela depende de coerência. Depende do campo onde você está inserido. E se esse campo estiver colapsado, não basta desejar o bem. É como tentar nadar contra uma correnteza que nunca para. Você pode até se esforçar, mas vai se esgotar. Porque o ambiente não pede licença. Ele entra. Ele molda. Ele vibra com ou sem a sua permissão. E seu corpo é o primeiro a sentir isso. Antes mesmo de você nomear, talvez você já tenha sentido aquele aperto no estômago ao entrar em certos lugares, o cansaço repentino após certas conversas, a confusão mental que surge sem motivo aparente, a perda de foco, a vontade de fugir sem saber exatamente do que. Esses são sinais de que algo está em desequilíbrio ao redor e que sua vibração está tentando se defender. Não racionalize isso, perceba, porque antes de mudar a mente, você precisa aprender a sentir o que o seu campo já vem denunciando há muito tempo. Nem sempre é o ambiente físico que sufoca. Às vezes, é a presença de quem caminha ao seu lado. Pessoas que você ama, pessoas que fizeram parte da sua história, pessoas que talvez tenham segurado sua mão em dias difíceis, mas que, sem perceber, continuam te puxando para uma frequência onde você já não cabe. E o que dói não é o afastamento, é o conflito silencioso entre querer crescer e sentir culpa por ir além. Você quer florescer, mas teme que isso pareça traição, e então permanece. Por lealdade, por afeto, por medo de ferir. Carl Jung falava sobre fidelidades inconscientes, laços profundos que mantêm o ego preso a sistemas doentes,
por uma necessidade quase ancestral de pertencimento. E esses laços não gritam. Eles sussurram frases como: quem você pensa que é? Não se esqueça de onde veio. Todo mundo aqui vive assim. São vozes que parecem familiares, mas carregam um veneno sutil, o veneno da contenção. E quando você começa a se mover, esses laços apertam, não por maldade, mas porque o sistema foi feito para permanecer, crescer para quem ainda vive no mesmo lugar emocional. É desconfortável demais. Você não se sabota sozinho. Você foi treinado para isso. Foi ensinado a não ultrapassar o campo da mediocridade coletiva. Foi moldado para caber em círculos onde sonhar alto é arrogância, onde buscar mais é ingratidão, onde querer ir além parece uma ameaça. E aí você se divide. Parte de você quer subir, parte de você quer continuar sendo aceito. Parte de você deseja transcender, parte de você teme ser deixado de lado. Essa rachadura interna dói, porque crescer exige perda. E deixar de caber também é uma forma de luto. Há um paradoxo silencioso. Quanto mais você se ilumina, mais sente a sombra de quem ficou. E esse contraste pode gerar culpa. Mas a culpa nem sempre é sua. Ela é resíduo do velho sistema tentando te puxar de volta. Ela é a reação natural de um corpo que foi condicionado a não romper. E romper, às vezes, é a única forma de honrar a vida. Não para desprezar o passado, mas para não ser mais um a perpetuar o ciclo do não viver. Você pode honrar sua origem, sem precisar continuar vibrando nela. Nem sempre é possível evoluir ao lado de quem amamos. Nem sempre há espaço para crescer dentro da mesma história. Há momentos em que é preciso se afastar, não por orgulho, mas por sobrevivência vibracional. Há quem só consiga respirar de novo quando muda de lugar, de cidade, de conversa, de rotina. Há quem só floresce quando aceita que romper também é amar. E amar de verdade é não arrastar ninguém para o próprio desabrochar. É seguir, mesmo que isso doa, com o coração firme e a alma livre. Porque no fim, ninguém ganha quando você se anula para caber. E o que você veio ser não pode mais esperar. O ambiente não começa do lado de fora, ele começa dentro. E se manifesta em formas, cores, objetos, ruídos. Aquilo que você chama de casa. Muitas vezes é um espelho do que a sua alma aceitou como estado interno. A bagunça acumulada, os cantos escuros, a iluminação fraca, os móveis sem vida, tudo isso é linguagem simbólica. Tudo isso diz algo sobre o que você sente, mesmo que não perceba. Porque o espaço onde você vive é uma tradução silenciosa da sua vibração atual. E você respira isso o tempo todo. O espaço físico molda sua frequência, não apenas pela estética, mas pela energia que você autoriza circular ali. Ambientes desorganizados não são apenas incômodos. Eles reverberam caos. Eles enviam sinais para o corpo de que algo está fora do eixo. E o corpo responde, com cansaço, com ansiedade, com dificuldade de foco. Porque sua biologia, mesmo silenciosa, sente o campo. E esse campo começa nas escolhas que você fez, ou deixou de fazer, sobre o lugar onde repousa. Trabalha, sonha, come, dorme. Nada é neutro. Tudo influencia. Olhe ao redor. Observe os objetos que permanecem, mas não têm mais função. Os cantos que você evita. As paredes que nunca foram tocadas com intenção. Cada detalhe do espaço onde você vive pode estar reforçando o que você deseja esquecer. Ou pode estar lembrando quem você veio se tornar. O ambiente precisa ser um aliado, não um obstáculo. Precisa abrir o campo, não fechá-lo. Precisa acolher a versão de você que está nascendo. E não apenas sustentar a que já não serve mais. Porque há uma inteligência sutil na forma como o espaço conversa com sua psique. Um quarto desorganizado pode parecer banal, mas ele comunica uma vibração. Ele diz que você ainda não se escolheu, que está esperando algo de fora para reorganizar o dentro. Um ambiente neutro demais pode parecer conforto, mas esconde a ausência de presença criativa. E quando falta presença, falta vibração. E quando falta vibração, tudo desacelera, inclusive o que poderia estar florescendo. Transformar o ambiente não é estética, é ritual, é reencontro com o gesto. É materializar em objetos, cores e formas o que você deseja viver. Quando você muda o espaço, você muda a atmosfera. E quando muda a atmosfera, muda a si mesmo. Porque o campo responde à coerência.
E coerência começa pelo lugar onde você habita, mesmo em silêncio. Seu lar, sua mesa, seu canto de descanso. Tudo pode se tornar um espelho da versão que você está construindo. E talvez seja a hora de o ambiente começar a refletir quem você realmente está se tornando. Não quem você foi, não quem você suportou ser, mas quem enfim você escolheu vibrar. Existe uma crença perigosa circulando em muitas jornadas de autoconhecimento, a ideia de que, se você mudar por dentro, o mundo ao redor se transformará automaticamente. Sim, há verdade nisso, mas há também um risco enorme, porque enquanto a mudança interna acontece, você ainda precisa sobreviver ao campo que te rodeia. E esse campo te escuta, te influencia, te molda. Ignorar o ambiente é como tentar curar uma ferida em meio à poeira. Pode até cicatrizar, mas lentamente, dolorosamente e talvez nunca por completo. O mundo externo grava impressões em você o tempo inteiro, mesmo quando você acha que está distraído, mesmo quando diz que não se importa. Joe Vitale lembra que a mente subconsciente capta estímulos visuais, auditivos e vibracionais 24 horas por dia. E esses estímulos não pedem permissão. Eles entram, se alojam, se repetem, criam trilhas neurais. E aos poucos, suas tentativas de reprogramação mental começam a colidir com o ruído do que está ao redor. Você afirma a abundância e o ambiente te mostra a escassez. Você deseja presença e o mundo ao redor insiste em te distrair. Não é só uma questão de força de vontade, é uma questão de coerência. Técnicas de visualização, meditação e afirmação são poderosas, sim, mas só florescem quando o campo ao redor está minimamente alinhado, quando o ambiente reforça, ou pelo menos não contradiz, o que você está tentando instalar internamente. Senão sua mente vira palco de conflito. Parte de você crê, a outra parte reage ao estímulo que desmente a crença. E nessa guerra sutil, quem vence é o que se repete com mais força. E o ambiente quase sempre tem mais constância do que suas intenções. Reprogramar a mente exige mais do que frases. Exige arquitetura vibracional. Exige atmosfera. Exige uma aliança entre o que você sente, o que você pensa, o que você vê e o que você toca. Corpo, mente, vibração e espaço precisam falar a mesma linguagem. Quando um desses elementos está desalinhado, a transformação enfraquece. Você começa a duvidar, começa a oscilar, começa a achar que está errado. Mas o erro, na verdade, está no entorno, não em você. Não se trata de esperar o mundo mudar para então vibrar diferente, mas de reconhecer que você também é feito de mundo, que você é permeável, que é sensível, que a sua frequência, por mais forte que seja, ainda é afetada por tudo o que habita ao redor. E enquanto você diz que o ambiente não importa, ele já está reescrevendo partes suas que estavam quase prontas para se libertar.